E aí, pessoal, sejam bem-vindos a uma coisa muito original que eu inventei, tá bom? Eu não peguei essa ideia de ninguém, ok? Sejam bem-vindos a um podcast que eu criei, chamado Em Volta da Fogueira, e as pessoas devem se perguntar, Gustavo, por que Em Volta da Fogueira? Não sei, só pensei num cenário que eu podia estar na floresta, numa barraca, com uma fogueira acesa, comendo marshmallow e conversando com o pessoal. E a gente teria esse tipo de conversa em volta de uma fogueira, entendeu? Essa é a ideia do nome do podcast. E antes da gente começar, eu queria dizer duas coisas. Primeiro, o Meta tá aqui comigo e ele vai ser meu participante de hoje. E eu deveria ter falado isso pela segunda coisa e não pela primeira. Eu sou um idiota. Vamos lá. A primeira coisa que eu queria falar é, se você gostou desse episódio, eu quero que você peça quero pedir encarecidamente a você que está assistindo e gostou do episódio, não espere novos episódios, porque eu não sei se isso vai dar certo, não sei se eu vou continuar com isso, não sei se esse formato vai dar certo. Isso aqui é só um episódio piloto pra ver se vocês vão gostar. Se vocês gostarem, eu posso tentar trazer mais com mais pessoas, ok? Então, esperem. Quer dizer, esperem não. Não esperem coisas saindo desse podcast, coisas boas, coisas novas, coisas legais, famosos vindo, porque eu nem sei se esse formato vai dar certo. Dito isso, vamos começar o podcast. Como eu disse, Meto tá aqui comigo. Então, Metal, pode ligar seu microfone aí e soltar sua linda voz e se apresentar aqui para o programa, por favor. Eu tinha certeza que o cara ia falar isso. Eu tinha certeza que o cara ia fazer isso, mas... Tá bom, vamos... O cara já disse da própria vida. Puta, velho. já deleta esse podcast, já deleta o canal junto, brincando. Vou começar aqui. Mano, não vai... mano, não vai dar certo. Ai, já desiste também. Enquanto o Metal vai se ajeitando aí, massageando o bumbum com alguma coisa, eu vou falar aqui o tema de hoje. O tema de hoje é filmes. Obviamente, eu trouxe o Metal para discutir um dos assuntos mais canônicos dele, né? Já que ele tem um canal de cinema, então por que não falar de filmes? E por que esse é o primeiro episódio e a gente vai falar de filmes? Não sei, eu não tenho nenhuma ideia no momento, então vamos ser de filmes mesmo. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, Gustavo. É o meu primeiro podcast que eu tô participando. Primeiramente, eu já fiz um podcast, mas foi trabalho escolar, não, fazendo um podcast sério, lançando pro YouTube ou pro Spotify. Porque também tem que pagar pro Spotify. Ou não sei. Eu não sei como é que funciona, eu só sei que é muito trabalhoso pra postar no Spotify. Por isso que eu não vale o trabalho investido agora. Só lá pra frente, quando as coisas, quando tiver dinheiro investido, quando tiver paciência, eu faço um dia. Metalcast. Imagina. Mas, eu já fiquei interessado em fazer o podcast, porque é ótimo conversar com o Gustavo, raramente, e falar sobre filmes, porque, todo mundo adora ver filmes, todo mundo gosta de comentar sobre filmes, e eu acho que é interessante a gente começar o podcast com um papo que engaja a galera, e também eu experimentar uma coisa nova além do YouTube, sabe? Então, manda um papo, Gustavo, o que você quer falar sobre movies? Então, vamos começar aqui o nosso primeiro tema aqui que eu criei agora, que o primeiro tópico é filmes favoritos. Vamos lá. Eu quero começar dizendo que eu não tenho uma preferência de filme favorito, ou seja, eu gosto de muitos filmes, mas eu não tenho, assim, o que falar. Uau, esse filme é pra mim, esse é o meu favorito, esse é o que eu guardo no meu coração para sempre. A não ser, o filme Shark Boy Lava Girl. Você já viu esse filme? É bem antigo. Mas, esse é um filme que eu guardo no meu coração porque foi literalmente o primeiro filme que eu vi na minha vida. Na época, os gráficos e tal, a história é uau, tá ligado? Eu lembro como eu assisti esse filme. Eu lembro que minha mãe me chamou pra uma festa. Na minha cabeça, era uma festa na igreja. E tava tendo mó batidão. E aí, tinha uma sala. Eu bati no meu microfone sem querer. Tinha uma sala de cinema. Tinha uma TV lá, um monte de cadeira que a gente sentava. Ponto, tá ligado? A gente sentava lá e a gente ficava assistindo um filme. E no momento tava lá no Disney XD. Eu não lembro se esse era o nome. E aí tava passando esse filme. E aí eu não vi inteiro. Eu só lembro que eu vi do terminal do filme pra frente. Eu acho que foi mais da metade ou menos da metade. Eu não lembro no momento. Mas eu lembro que foi assim que eu conheci esse filme. Mas, não tem, um filme que eu gosto pra caramba, assim, que eu considero o meu favorito.
Tipo assim, tem vários assim que eu gosto bastante, como por exemplo, o Espião e Meio, Velozes e Furiosos, que tem o The Rock e o outro maluco lá careca que eu esqueci o nome no momento. O Ah, Espião e Meio é o filme que eu vejo muito eu, Gustavo, participando. Todo o humor, a história, eu vejo muita gente participando. eu também. Tem o. Eu declaro Marido e Larry, esse filme também eu gosto pra caramba. Tem vários filmes, na verdade, que eu gosto. Eu não tenho um que eu falo é o meu favorito. Ah, não, tem sim. É Morbius, tô brincando. It's Morbin It's Time! Morbid Time. By the way. Então, tipo assim, se você quer me chamar pra ver um filme, você pode ter certeza que 90% da chance eu vou gostar do filme. É muito raro. Tipo, eu sou tipo aquela pessoa que gosta de qualquer coisa, tá ligado? Mas, tipo É, assim, eu gosto de mania, né? de filme mesmo que marcou minha vida mesmo foi Shark Boy Lava Girl. Inclusive eu vi o 2 que é o Let's Be Hero, que é tipo os filhos deles. E eu achei o filme bonitinho, eu achei ele daorinho. E é isso que eu tenho a dizer sobre filmes favoritos na minha visão. E você, Metal, qual que é o seu filme favorito? Eu posso chutar Cara, aqui, eu tenho uma eu... dedução, mas posso falar qualquer? Pode? Quarteto Fantástico de 2015, tô brincando. Não! Não, não, tô brincando, tô beitando. Não, tudo bem, tudo bem. Cara, é o seguinte, eu já vou falar um pouco do Shaq Barrett Girl, porque você falou muito dele, né? Eu nunca vi na minha infância, já vou falar logo de cara. Eu nunca vi na minha infância, eu vi quando eu tava pré-adolescente. Uhum. E eu achei uma merda. Sem sentido e tal. Obviamente, se eu visse quando era criança, como muitos filmes que eu já vi quando era criança, eu ia amar, entende? Eu ia falar, cara, que história incrível. Eles viram que eu quase não falando palavrão, né? Nossa, que efeitos especiais incríveis e tal. Aí hoje em dia eu vejo que não tem muito sentido, é meio estranho, maluco, Mas você entende? tem que Você pensar pode que, me tipo, pode, é um filme meio antigo, entende? Então, tipo, os gráficos você não pode esperar, tipo, do nível de Guerra Civil ou Ultimato, tá ligado? que ano foi lançado? Cara, eu vou ter que pesquisar agora, eu tô real em dúvida. Vai falando aí enquanto isso. Mas você falou de filmes importantes, né? Cara, tem muitos filmes importantes na minha vida. Tipo, tem um filme do Thomas. É sério, eu vou falar do filme do Thomas. Um live action. Que eu, quando era criança, eu replicava cenas e tudo mais. Eu Eu acho vi que um qualquer criança já Homem-Aranha. fez isso. Ah, caralho. 2005, eu acabei de Eu, descobrir que foi lançado em 2005 o Shark Boy Lava Girl. 2005, antes de 2005 lançava o quê? Star Wars, Matrix, Senhor dos Anéis, Homem-Aranha. Homem-Aranha. É, se os caras tivessem inteligência como usar, o efeito especial seria interessante. Vamos lá. Eu vi o Homem-Aranha, sabe? Acho que foi o primeiro filme de herói da minha vida. Homem-Aranha 2, na verdade. O primeiro filme de herói da minha vida. O filme que é o meu filme favorito de super-heróis. Filme favorito de super-heróis, não filme favorito. Mas o filme importante na minha vida, que me marca, eu decreto hoje em dia o Avatar, o primeiro filme do Avatar. Que eu acho que foi um filme que eu parecia que eu não estava vendo o filme. Por mais que ele seja fantasioso e tal, eu me imergi tanto na história que eu queria estar naquele mundo de Pandora, eu queria viver naquele mundo de Pandora. Eu queria ser o Jack Sully, por mais que ele não seja um protagonista tão legal assim. Eu tenho um carinho muito grande pelo Avatar, sabe? Eu me lembro até hoje que, tipo, eu tava na casa do meu tio, e o meu tio ele mostrava alguns filmes pra mim, entende? Ele colocou o Avatar. Rapidinho, meu tio mostrou o Homem-Aranha 2, foi assim que eu descobri o Homem-Aranha 2, o Superman Retorno e o Avatar. No Avatar, quando eu vi, eu falei, uau, eu vi coisas. Eu vi, meu. Cara, eu me imergi, sabe? E é um dos meus filmes favoritos. Agora, filme favorito, tem um que o Avatar já foi um dos meus favoritos, porém, hoje em dia, tem um filme que tá na minha vida, que eu me inspiro a fazer os meus roteiros, que me inspira a fazer cinema, que me fez enxergar o cinema com outros olhares. Tipo, cinema pode ser tudo, sabe? Cinema pode ser muito mais. Que é a rede social, dirigido pelo David Fincher, escrito pelo Aaron Sorkins, que e é um filme que é a história do Facebook
entende? Porém, não é uma história de clichê de cinebiografias, entende? Que é o cara que vai mostrar o auge dele e vai mostrar a queda dele do de nós e tal. A gente vê muito disso, sabe? Grand Rapids é a mesma coisa. Mas quando eu vi a rede social, cara, ele pega uma estrutura que podia ser batida e coloca estilo, ritmo, e faz uma coisa ser bem única, entende? E faz o filme ser mais interessante. É o filme que fala sobre ganância, é o filme que fala sobre obsessão, é o filme que fala da como que esses sentimentos tóxicos podem levar para uma coisa maior, como é as redes sociais, entende? É um filme que eu, cada vez que eu penso, cada vez que eu vejo, ele tem muitas camadas, muitas particularidades que me faz ficar mais, como posso dizer, engajado, entende? Me faz ter novas interpretações sobre muitas coisas, entende? E é um filme que foi uma das reviravoltas para eu querer fazer mais o cinema e umas reviravoltas da minha vida, entende? Então, Rede Social eu acho incrível. É um dos meus filmes favoritos. Entendi. Mas só quero botar um parênteses aqui antes de começar a falar sobre o que você estava falando agora. Que quando eu fui ver as imagens sobre o filme, eu sem querer descobri que o Pedro Pascal participou do filme do. O segundo filme do Shark by Lava Girl. Eu não tinha percebido isso da primeira vez que eu O Joel, assisti. o É, Joel, o Joe de The Joel, Lost. Mandalorian. É sério, tipo, ele participou. Aí quando eu vi a imagem, eu lembrei: caraca, é o Pedro Pascal. Mas agora eu só imaginei ele chorando. Porque eu participei de. N- Não. Não, mas acho que ele não se arrependeu desse filme. Se bem que esse filme teve um grande rendimento, na verdade. By the way, mano, sabe o que é louco? Tipo, o Rede Social é o único filme que fala sobre o Facebook. Imagina se existisse, tipo. Na verdade, existe um outro filme sobre rede social, que é no caso o YouTube, a internet o filme, que é o filme dos youtubers lá, que tem o Selbit, o Júlio Cocielo e o blá 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 blá. São os Mas dois. eu acho que é o seguinte, eu não vi o Rede Social, porém eu vejo, pelo que me falam, ele não é tão focado no YouTube, na forma o que é o YouTube, como a rede social foca no que é as redes sociais, sabe? Aquelas redes interativas, sabe? Com, a, a estrutura social colocada naquilo lá e como isso imprime vários sentimentos tóxicos, entende? Vários sentimentos. Eu acho que a rede social é autoexplicativa e consegue discutir isso. Não, mas eu só queria botar um parecer aqui, Metal, que você foi falar do filme do Internet, o filme, e você sem querer falou, a rede social não é um filme assim, então eu não vi rede social. Eu juro que você falou isso. Mas by the way. Não. Não, você falou, você vai ver depois. Mas, tipo assim, eu entendo, tipo assim, o filme em si ele não tem muito a ver com o YouTube, só tem, tipo, as pessoas que estão dentro da própria plataforma, que é tipo um filme de comédia. E eu não vejo problema nenhum nisso, sabe? Tipo assim, cada um tem o seu jeito de representar de cada forma, entendeu? Tipo, Sim. rede social, falar sobre internet, né? Sobre comentar essas coisas, as redes sociais, Facebook e tal. O Internet o filme é mais um filme pra reunir criadores de conteúdo e fazer um filme de comédia como se tipo fosse um universo paralelo se todos eles estivessem juntos no mesmo lugar, tá ligado? Ah lá, filme da Xuxa, chama um monte de convidado, com uma história totalmente básica, totalmente fiapada, e bora ganhar dinheiro, as coisas, né? Não, mas tem youtubers sim que tem uma história muito interessante antes, tipo, a vida deles antes das redes sociais, antes de virar youtuber e tal. Dá pra pesquisar, Eu tipo, gostaria de ver um filme do Felipe Neto, eu queria ver ao lado dele, como é que ele cresceu aí, sabe? Um filme do Omelete, um filme. Porque assim, não vou mentir, a gente fala sobre que filme de YouTube é uma merda e tal, mas, cara, você, os eu não caras. falo. Não, não, eu nunca falei que filme de YouTuber, sabe, protagonizado por não, não protagonizado, mas filme focado na vida de um YouTuber, de tal YouTuber, é uma merda. Mas se começasse a fazer uns filmes mais autobiográficos, entende, de YouTubers, daria pra fazer uma história mais interessante, sabe, com um pouco mais de criatividade. Mas os caras não investem, né, então isso é meio triste, entende? Uhum.
Ó, rapidinho, eu sei que teve lá o Eu Fico Louco com o filme do. Esqueci o cara, mas eu tô falando, é uma exceção, sabe? Não tem tanto disso. Não, tudo bem, tudo bem. Mas, tipo assim, o que eu digo, tipo assim, que basicamente esse filme não é pra representar o YouTube e sim as pessoas que convivem com ele, tá ligado? Basicamente. É, mas será que não é mó. Ah, não, não vou falar do filme porque eu Mas, não tipo vi, assim, então. eu acho Eu não, interessante. eu não tenho o que falar do filme porque eu não vi e eu não tenho vontade de ver, né? Por causa que muita gente fala mal e tal. A Então, gente o vê que um eu tenho a dia. dizer é animação. O cara tá, tipo, tá bom, a gente vê esse filme. É que eu tenho feito Castanhari, que eu gosto muito, um dos meus inspiradores para fazer YouTube, sabe? Um dos meus professores também, chamado Professor Online. Sim, sim. Mas sei lá, mano, parece um filme que o pessoal meio que se arrepende depois, porque eu não vejo ninguém comentando mais, não vejo Castanhari falando. Sei lá, eu não duvido que o filme complete 10 anos, e tempo passa rápido. Daqui a pouco esse filme vai fazer 10 anos. E eu não acho que os caras vão fazer uma reunião e falar o que eles acharam do filme como se fosse bastidores. Não acho. Não, mas tipo assim, Mas o que eu tava falando. Tipo assim, eu acho interessante, tipo, a diferença de representação de cada filme, de cada rede social. Por exemplo, Facebook é um filme mais sério, é um filme mais drama e tal. A internet é um filme de comédia, porque tipo, porque é uma plataforma livre pra, tipo, qualquer um que puder ter acesso pode acessar, tá ligado? O Facebook já é um lugar mais sério, que tem gente que posta coisa mais séria, tá ligado? Mas vai depender da categoria que você mesmo segue, tá ligado? E tipo assim, agora imagina, não, ó, imagina comigo se existir um filme do Twitter. Do Twitter não, desculpa, né? X, né? Porque agora mudou, né? Não é mais Twitter, é X, né, galera? peraí. Eu vi que o Twitter, ele tinha mudado a logo. Uma merda. É uma merda. Não, mas mudou o X. nome também. Não é mais Twitter, é X. Ah, não, cara. É sério. Não tô zoando. Mano, cara, quando eu penso em X, o que eu penso? X-Men. Pronto, eu penso só em X-Men. Agora, pô, você vai tirar todas as características únicas, particulares que o Twitter tinha no visual dele, sabe? Que era muito marcante. Por uma coisa genérica dessa? Ah, não. Mas enfim, Ah, voltando ao assunto, imagina se existir um filme do valeu, X. Elon Musk! Imagina se existir um filme do X, tá ligado? Como é que, tipo, alguém poderia representar a plataforma, tá ligado? Como que alguém representaria a plataforma? Como que Eu funciona isso? faria. Desculpa te interromper, mas eu faria rapidinho. Num estilo meio rede social. Tipo, você não foca na criação. Você foca nos criadores, entende? Tipo, como assim? O que o rede social funciona tanto para mim? Porque ele não foca na criação do Facebook. Porque o que é fato? O Facebook foi a criação que mudou tudo. Depois do Facebook, que foi uma das maiores criações dos últimos séculos, eu espero que não seja sendo burro falando isso, surgiram Instagram, Twitter, uh, WhatsApp, entende? Outras grandes redes sociais depois dessas variações do Facebook. Nossa interação comunicativa ampliou desde então, entende? Que antes era muito e-mail um para o outro e tudo mais. Aqui são outras coisas, sabe? A interação, ela virou uma outra coisa depois do Facebook. E é legal que o filme, ele mostra essa evolução e, a, e um desejo em cima dos criadores, em cima desse algoritmo. O que eles querem fazer com esse equipamento, sabe? Eles podem fazer grandes coisas. É uma coisa que eles não sabem o que ele é, que ele é, mas eles podem criar. Pode ser uma das maiores coisas do futuro. Eu tô perdendo palavras aqui, porque
É papo natural, né? Então, só seguindo. Aí o que acontece? O filme ele começa a ganhar força com os conflitos entre os criadores, porque um quer fazer X coisa com. Olha aí, X. X coisa com o Facebook, outro uma X coisa e outro uma X coisa. Todo mundo tem uma motivação para crescer essa plataforma, para crescer ele no mercado, entende? E nesse sentido começa a vir a questão da ganância e começa a vir a questão de se mostrar que é umas grandes tópicos que a gente fala sobre redes sociais, que muita gente ela falam coisas ruins ou coisas que parece que ela não pensou antes, só para se mostrar, entende? Na internet, quando a gente está comentando, postando algo, muitas vezes a gente quer chamar atenção, ou muitas vezes a gente quer se interagir com alguém, ou a gente se menospreza por interação social coletiva, sabe? Então, é nesse ponto que o rede social ele ganha nesse aspecto tem que ir para essa vibe, entende? Se foram falar no Twitter, porque o fato é, o Twitter, diferente de Instagram e Facebook, é uma rede social muito mais evoluída, ela é muito mais ampla. Você posta alguma coisa lá, direto vai ter novas mensagens mais rápidas, mais diálogos mais rápidos no Twitter do que, por exemplo, no Instagram ou no Facebook. Ou no WhatsApp, entende? Porque no WhatsApp é mais individual, né? Uma coisa muito mais pessoal, enquanto no Instagram e no Facebook eles são mais coletivos, porém o Instagram ele consegue ser uma parada um pouco mais pessoal, Facebook também, mas o Twitter não tem como. Se você comentar algo, ou você se expressar, que é uma coisa muito recorrente, os caras falando das suas opiniões políticas, falando das coisas pessoais deles, começa a englobar mais uma estrutura social que a gente tem na estrutura física para um elemento mais tóxico. Então, o Twitter tem como você fazer filme disso, sabe? Como que essa rede social consegue influenciar no nosso dia a dia, consegue influenciar nas nossas interações pessoais, entende? Então, fazer um filme do Twitter /X seria uma coisa muito interessante. Não, mas tipo assim, eu tenho que dar parabéns pro cara que tiver coragem de fazer isso, porque se ele for fazer isso, ele vai ter que botar restrição de idade de 18 anos, velho. Porque, tipo assim. Não tem como, não tem como. Porque eu não duvido que eles vão ter que também abordar aquela questão que o Elon Musk comprou o Twitter, sabe? Porque é Não, uma coisa muito recente. tem que mostrar no filme por que o Elon Musk comprou o Twitter, primeiramente, também, né? Eu até hoje não. Cara, até hoje eu não sei por que o Elon Musk comprou o Twitter. Por que ele comprou o Twitter? Mano, o cara já quer colonizar Marte. Aí depois ele vem na cabeça dele: eu vou comprar uma rede social, mas qual Eu delas? vou lançar um foguete aqui, eu vou. Assim, eu vou fazer um Neuralink pra como posso dizer? Para a inteligência artificial movimentar partes do meu corpo que não estão mais se movendo. Ótima invenção, inclusive. Porém, é o cara que quer fazer um monte de coisa no mundo dele, no tempo que ele tá. O cara já tá fazendo carro automático e ele quer comprar a rede social mais tóxica do mundo? O que passa? Mano, é sério, o que Mano, passa na cabeça desse homem, mano? é um cara que fazia carros, depois foi fazer robô, pensou em fazer. Colonizar Lançou Marte. vai colonizar Marte e comprou o Twitter. O que falta pra ele? Ele tá zerando a vida dele. Assim, hoje em dia ele não é um dos mais bilionários, porque eu vi que ele saiu, mas ele é muito rico. Mano, Não duvido. mas vamos pensar um negócio, tipo assim, eu vi o Selbit, eu não vou falar que eu que tô inventando isso, mas é que, tipo, eu vi o Selbit na live dele comentando sobre o caso da troca da logo e do nome do Twitter, tipo, ele falou, mano, o Twitter, ele era tão famoso que ele virou um verbo. Tipo, as pessoas não falam assim, eu vou instagrar, eu não vou whatsappar, eu não vou facebookar. Não, eu vou twittar, tá ligado? O que a gente vai falar agora? A gente vai xar? Mas aí, é aquela coisa que eu tava falando, o Twitter, ele virou uma comunidade muito além do esperado de uma rede social. Pega o Facebook, você posta coisa lá, mas você não é muito ativo frequentemente. No Instagram, é a mesma coisa. Você posta lá, o Instagram e o Facebook são meio parecidos. O Twitter,
Cara, você pode postar o que você quiser, que os caras vão ser ativos, eles vão comentar, e os caras vão comentar coisas pessoais do possível, expondo a vida deles, sabe? Mano, mas sabe, mano, acabei de pensar num negócio genial. Imagina se existir o filme do TikTok, tá ligado? Com vários criadores famosos. É tipo Internet o Filme 2, tá ligado? Só que com Aí eu TikTok. não posso dizer muita coisa sobre o que é o TikTok, porque eu nunca participei, eu nunca Não, mas tipo fiz nada. assim, é que tipo assim, que para que tipo assim, para quem usa TikTok, sabe como é que funciona a plataforma e tal, deve conhecer vários criadores e tal. Pega, tipo assim, você que tem TikTok e segue vários, eu não uso mais TikTok, o Metal nunca usou. E você que tem TikTok, pega os seus criadores brasileiros que você mais gosta. Imagina eles Mas num eu filme estilo internet o filme. Esse seria o tipo de filme de TikTok, porque tipo, não dá pra fazer um filme sério do TikTok, porque você abre lá o TikTok, primeira coisa que aparece Jesus querendo conversar com você. Você scrolla pra não. baixo. Você scrolla pra baixo, o que que tem? Acidente, mulher foi atropelada de moto porque parou no meio da rua. Você scrolla pra baixo, memes de poker face. Scrolla pra baixo, clipe de filme. Scrolla pra baixo, mensagem motivacional, academia e vendo por aí. E tipo assim, No dia de hoje, no- nos dias de hoje, ano da Copa, foi ali que surgiu. também. Não, Mas mas o assim, ó, TikTok, o eu TikTok ele é queria. famoso desde que ele foi criado, tá ligado? Não tem tipo uma data que ele ficou famoso, tá ligado? Cara, o TikTok, eu acho que daria pra fazer dois filmes com eles. Um filme não muito bom e um filme até que interessante. Como Eu acho que assim? o TikTok, eu acho que assim, pelo que é o filme brasileiro hoje em dia. Rapidinho, eu não quero tentar globalizar. Eu não sei globalizar, mas tipo, colocar em mesma. Numa mesma. Caraca, eu estou esquecendo palavras. Numa Colocar no mesma mesmo mesa. patamar. No mesmo patamar. Nossa, obrigado, Gustavo. No mesmo patamar que filme brasileiro é tal. Não. Eu já vi filme brasileiro muito mais, tipo, sendo pau a pau com o filme hollywoodiano, sabe? Que Uhum. não dava em nada. Porém, o que a gente tem no filme brasileiro é muita comédia. Isso é um fato. Muita comédia muito parecida. Né? Por isso que muita gente fala que às vezes os filmes brasileiros parecem muito novela, em sentido de precariar um pouco a produção, ser uma produção mais rápida, ágil na hora de filmar, e você não tem muita inventividade na própria história. Eles parecem meio iguais na estrutura deles. E o filme do TikTok, se fizesse um filme do, vamos lá, Brasil no TikTok, ele seria tipo, sei lá, até a sorte nos separa, entende? Numa estrutura meio assim. Sim, sim, sei. Sei, ele seria igual. Ou o filme do Internet Filme seria igual. Agora, um outro filme, eu acho que um outro filme que eu imagino que seria interessante seria o Edgar Wright, que é o cara que já dirigiu Scott Pilgrim, Baby Driver, quase dirigiu Homem-Formiga. Ele faria um filme de TikTok, porque ele consegue, porque ele tem uma parada tão lúdica na maneira que ele filma, de uma maneira muito estilizada, que ele faria um filme de TikTok muito interessante, tá? Eu só quero deixar claro que todos os nomes que o Metal falar aqui de atores ou de diretores eu não vou saber, tá bom? Vocês que sabem, vocês que sabem. Vocês que não O sabem vão Gustavo vai pesquisar. pesquisar, colocar na imagem e tal. Mas eu só queria falar uma coisa do rede social que eu não falei, é que eu acho interessante que todos os personagens são cinzas. No sentido de, eles não são bem e mal, eles não são babacas por características, sabe? Meio que a sociedade mudou eles assim. E eu consigo ver. São, na verdade, sim, seis personagens, porém, três deles são mais marcantes para mim. É o Sean Parker, Mark Zuckerberg e o nosso brasileiro Eduardo Severin. Uhum. E eu acho interessante que todos eles, por mais que o Eduardo Severin seja um pouco mais calminho na dele e tal, seja um pouco mais bonzinho, eles têm uma parada meio gananciosa que faz eles não serem totalmente uma folha de papel, sabe? Preto no branco, sabe? Eles têm nuances, eles têm coisa interessante. E me fizeram inspirar, tipo, a fazer histórias um pouco mais sombrias, entende? Não sombrias, mas, tipo, histórias um pouco mais. hum, tipo, não tem certo e errado. As coisas são meio nebulosas, entende? Uhum. Por aí, esse tipo de história que mais me conquista. Sabe, Pantera Negra é um tipo de história que é meio assim também. O Old Boy, que a gente viu, lembra, Gustavo, que a gente viu Old Boy? Aham. Filmão, tá? Recomendo.
é nesse tipo também, sabe? Cidade de Deus também é nesse tipo. Por mais que o Zé Pequeno ele seja um criminoso e tal, você ainda consegue ter nuances desse personagem. Quando o cara consegue construir um personagem e consegue dar um pouco mais de. Vamos lá, ele ser mais carismático e você, tipo, falar, porra, ele além do que uma persona vilanesca no filme, eu acho que ele já ganha para mim, entende? Um ponto a mais. E esse tipo de história que eu prefiro, entende? O Walking Dead é uma história desse tipo que eu amo, entende? E é isso, Rede Social é o meu filme favorito. Eu achei interessante que a gente discute isso, Gustavo, porque uma coisa que é muito presente nos filmes hoje em dia é você ter muita discussão da internet, da mídia influenciando as coisas, né? A gente teve agora o caso do nosso LR, que eu não vou falar porque eu não quero que eles me processem. Não, eu acho que esse caso não é tipo, não é um exato exemplo que a gente pode pegar, tipo, é um exemplo bom? É, mas vamos pegar um exemplo mais rígido que isso. Que no caso, como eu questionei agora, o caso da HBO. Por quê? Pode, né? Você que não sabe, vou dar um breve contexto rapidinho. Basicamente, a HBO postou uma série sobre um caso de, como posso dizer, antividas de uma escola no Rio de Janeiro. E aí, um cara chamado Ricardo, que ele que dirigiu um episódio, ele botou a culpa nos criadores de conteúdo, ele colocou culpa no menor de idade e no criador de conteúdo mais famoso do nosso Brasil, não o mais famoso, mas um dos, que no caso é o Core, dizendo que eles são motivos desses acontecimentos é, que o canal deles é a Disneylândia para as pessoas que é, tiram vidas das pessoas, tá ligado? Então, tipo assim, eu acho que, tipo assim, o caso do DIR que você falou não é um exemplo assim tão rígido assim. A gente se influencia com pouca informação ou com pouca. Com, Pouco preparo. a gente também, mas tipo, a gente pré-julgar antes da gente entender toda a história, porque no mundo de hoje você tem que ter uma opinião mais rápida e, e logo, porque aí você não tem argumento, ou você não é ninguém, para você discutir com alguém, o Garoto vai discutir isso muito bem, sabe? Uhum. E o negócio do nosso JR foi a mesma coisa. A gente tirava conclusões precipitadas ou ficava em lados que a gente não. Que era, que, tipo assim, extremamente cegos às vezes, sabe? Que, tipo, por que a gente tá lutando ou ficando no lado das pessoas que são pessoas que não são da nossa convivência? Ou pior, pessoas que podem ter feito algo muito ruim ou ter problemas mentais, né? Por isso que o Grau Exemplar é um filme que eu gosto bastante, revi esse ano, filmaço do mesmo diretor que dirigiu a Rede Social, mostrando mais essa coisa que às vezes o mundo é um pouco escroto, entende? Às vezes ele é muito sombrio, muito pesado pra gente, e como isso reflete na nossa convivência, entende? Eu acho que para mim o Grau Exemplar é um ótimo exemplo disso. E a gente já tá falando do caso do Corre, cara, eu não sei qual, eu não tenho, eu não entendo muito bem esse caso, então não vou muito comentar muito sobre ele, mas é o que eu acho um pouco prepotente a Então, atitude do cara. eu vou te explicar um Eliminar a negócio. gente, por exemplo, porque a gente só está a gente só tá criando conteúdos que é para mostrar um pouco o nosso lado artístico, ou para divertir o pessoal, ou para mostrar alguma coisa que o pessoal nunca viu, como um fator de curiosidade. Aí falam que, tipo, tá influenciando a gente a matar pessoas. Por quê? Não é essa a intenção, cara. Então, eu gostaria, tipo, ressaltar o que você acabou de dizer. Tipo assim, você falou do caso do JR, que é um caso que a gente tá defendendo alguém que a gente não conhece e vai que ele tenha feito alguma coisa de errado. Porém, existe, tipo, dois lados desse seu argumento que você acabou de dizer. Nossa, eu falei como se, tipo, agora eu vou te refutar. Tá- Sabe o que é legal? É tipo assim, a gente falando assim, assim, eu e o Gustavo, a gente parece muito formal. Sim. Mas quando você pega nas nossas causas, a gente fala muito, né? Então, o que acontece? Eu vou explicar. Existem dois lados. O lado que você entende que tá errado e o lado que você defende o que você acha que é certo. Por exemplo, De verdade.
o caso da HBO, você vê que fica claro que o diretor da série não tem informação nenhuma, ele simplesmente fala qualquer coisa achando que tá certo. Inclusive, eu quero destacar uma coisa que ele disse, em que ele falou que Call of Duty foi o primeiro jogo de FPS, First Person Shooter, né? Fala, que ele foi criado pelo exército americano para criar soldados. Sabe qual foi o primeiro jogo de FPS criado? Foi um de 1900 sei lá quantos, por 4 moleques, 4 ou 3, não lembro direito. Pode ter 5, mas eu não lembro. E, tipo, o cara tirou essa informação do além, tá ligado? Tipo, acreditem em mim, pais. Eu vou ajudar seus filhos, só acreditem nesse argumento aqui. Então, tipo assim, existe o lado que você sabe que tá errado e o lado que você acredita o que é o certo. Por quê? Eu falei agora, que é o caso da HBO, que o cara falou que o Core é uma Disneylândia pra caras que tiram a vida. E o caso do J e do R é um caso, tipo assim, que você não. Forçaram muito a barra pro cara e você achou que aquilo foi muito injusto pra ele, então você vai tentar defender ele, tá ligado? Por exemplo, vamos pegar um exemplo. Bem. Com nós dois mesmo. Do nada, eu falo assim, mano, sério, eu odeio o Meta, mano. Tipo, é ridículo estar com ele. Mas, tipo, eu falo isso em live, só que as pessoas tiram de contexto e não sabem que eu tô brincando, tá ligado? E aí a gente tem que dar um pronunciamento. Tipo, as pessoas veem isso fora de contexto e falam assim: Nossa, Gustavo, você fala mal do Meta, é mó gente boa e tal. Aí eu vou ter que. Aí o que acontece? Próximo dia, o que eu tô postando? Meu pronunciamento sobre o que está acontecendo. Vocês levaram isso fora de contexto, tá ligado? Vocês tiraram um clipe que eu tava rindo depois e tal. Vocês tiraram isso de contexto. E tipo assim, as pessoas têm que observar cada detalhe do que tá acontecendo. Por exemplo, se eu falo isso em live, as pessoas vão falar. Tem pessoas que pensam que vão falar assim: Ah, ele tava falando em live, o Meto pode ver isso a qualquer momento. Então ele não falaria isso livremente numa live. Agora, se eu falasse num lugar privado e as pessoas vazassem isso, tudo bem. Aí já é uma coisa que eu não posso discutir tanto, tá ligado? No caso que a gente tava falando sobre isso, né, do JR, era muito sobre essa questão, sabe, pronunciamento, atrás de pronunciamento, os caras tiraram frases de contexto para falar uma outra coisa, sabe, que a gente tem muito presente no nas redes sociais, sabe, na mídia, na mídia. E o Garoto Exemplar, em um outro filme que eu vou falar agora, Não Olhe, eles falam muito sobre isso. Os caras falarem uma coisa, aí ele é tirado de contexto para falar uma outra coisa, para criar teorias na internet, para julgar essa pessoa com a maior escrota possível. Ou o cara falar uma coisa super importante, e a internet não ligar e fazer piada em cima disso, entende? A internet, muitas vezes, é um parque de diversão, cara. Parece que, tipo, muita gente acredita que, tipo, é uma terra sem lei, sabe? E não é, sabe? Como o nosso mundo real tem regras, sabe? Existe coisas que você não pode falar, que você não pode, sabe, moralmente falando, falar porque hoje em dia não é o certo você falar aquilo, entende? Ou pior, que as pessoas sem noção falam e dane-se, entende? E porque a internet não vou ter nenhuma consequência e tudo mais. Eu já fui uma das pessoas que falava um monte de coisa, que já expôs um monte de coisa, que xingava um monte de pessoas, entende? E eu me ferrei por causa disso, porque me mostrava um lado muito imaturo da minha parte, um lado totalmente tóxico, entende? Como a gente está falando que a internet ela conseguiu absorver a pior lado do ser humano, a parte mais ignorante, arrogante, tende de se mostrar. E você falou no negócio do corre, cara, só demonstra muito a falta de profissionalismo que o cara tem, né? Porque o cara não pesquisa, o cara não vai atrás, o cara, sei lá, realmente o corre, ele é um cara desse? Não, o cara basicamente vem, então, uma narrativa e denuncia o corre. Não, denuncia, mas fala mal dele, entende? E sabe qual o interessante disso? Hum. É que o corre é um YouTube que mais ajuda o pessoal na mídia. No JR, que a gente tá falando no caso, o cara ele não tava participando, mas tava aconselhando os caras a não fazer aquilo. Foi o cara que, tipo,
pelo menos ajudou o cara do Cartoonizando em muitos aspectos, entende? Ele é muito mais jornalista do que aquele cara, porque o cara que pelo menos tenta trazer informação e tal. Obviamente, não tô falando que o Corre é jornalista, mas comparado ao cara que traz nada de informação para um cara que pelo menos tenta te informar uma coisa, eu prefiro o outro. Qual é a próxima pergunta, o próximo tópico? Ah, então, eu não tenho mais tópicos, era só a primeira coisa que eu pensei é filmes favoritos que a gente ia, primeira coisa a comentar. O que que a gente pergunta? O que que a gente, qual que é a próxima pergunta, Beto? Vai, fala aí, uma próxima pergunta. Cara, seria interessante falar sobre o que a gente acha sobre o cinema pós-pandemia. Porque, vamos lá, o que aconteceu durante a pandemia? Os cinemas pararam, o cinema entrou em crise, vários estúdios entraram em crise, aí com o tempo voltando, a gente começou a ter uma percepção de um mundo diferente, né? Sobre se a gente deve ou não gastar dinheiro vendo um determinado filme, que antes era presente, mas não era muito recorrente. Por isso que hoje em dia você tem muitos filmes lançando para streaming, muitos filmes lançando para cinema, porque eles querem. Hoje em dia, o que a gente quer é tentar ter experiências únicas no cinema, sabe? E experiência que, tipo assim, não vale a pena ver no cinema, vale a pena ver no streaming, né? A gente tem o Homem-Aranha, Homem-Aranha Se Volta para Casa, Avatar, Top Gun, o Barbie Harmel, recentemente, que são filmes que é o cinema em sua maior forma, né? Porque eles são filmes que uma experiência coletiva, ele se sobressai do que uma experiência individual. Ele se sobressai perante os problemas que ele tem. E ele se sobressai porque a experiência de ver aquele filme tão grande e principalmente uma coisa que a gente não vê no cinema recentemente é algo que a gente tem que vivenciar, experimentar, sabe? Porque a gente quer lembrar disso, falar para nossos amigos que, tipo, mano, eu vi esse filme no cinema e foi incrível, sabe? Tipo Vingador Ultimato. Vingador Ultimato, ele foi a Copa do Mundo nerd. Eu acho que hoje em dia o cinema, ele pede por isso. Eu, tipo assim, eu não senti tanta falta, assim, do cinema, porque, tipo, eu nem saio de casa. Então, tipo assim, pra mim, pandemia não poder ir no cinema, pra mim, tipo, não fez muita diferença não, tá ligado? E, tipo assim, é o que você falou, surgiu, tipo assim, surgiu várias coisas de streaming por causa da pandemia, né? Tipo, Disney Plus, né, Netflix popularizou mais, e foi por aí. Até, tipo, até nos dias de hoje, às vezes o cinema é mais famoso, tipo, o Extreme é mais famoso do que o cinema, em alguns casos, não tô dizendo que são todos. Como, por exemplo, tipo, tem até filmes que são exclusivos das plataformas de streaming que não vão pro cinema, tá ligado? Você só pode assistir pela plataforma que tá disponível lá, tá ligado? Isso, tipo assim, pra mim é meio estranho, tipo, não é errado assim, mas eu só acho meio estranho, tá ligado? Tipo, por que que eu entendo que é, tipo, pra conseguir mais engajamento da plataforma, pra conseguir mais, mais usuários, mais dinheiro e tal, mas eu, tipo, não acho, assim, tão incrível quanto parece ser, tá ligado? Ver, tipo, um filme no cinema do que ver um filme no streaming, né? Não tem o mesmo impacto. Você É, acha não tem o isso? mesmo impacto. Tipo, você não vai pessoalmente no cinema, você não vai sentar numa cadeira que dobra, você não vai comer pipoca com manteiga. Pô, eu quero falar uma coisa. Quando eu fui ver The Batman, pô, o som do The Batman é incrível. Aquela turbina lá do Batmóvel. Cara, aquilo lá, análise de filme. Parece um berro, né? Isso muito ligado ao Batman. E, cara, quando a gente ouve no cinema, a gente sente uma potência, né? Uma energia. No streaming, se vocês colocar um som alto, principalmente em dia, se você não estiver morando em prédio, é melhor. Vai ser interessante, sabe? Mas ver no cinema é uma outra parada. Por exemplo, imagina se você vê o Oppenheimer no streaming. Vai ser legal. Porém, se você vê no cinema, vê o som, principalmente na hora da bomba atômica, entende? Cara, ou momentos normais, vem a música, vem o momento de transição, sabe? Ou os momentos normais, onde você está ouvindo o som sonoro para você se
ter um momento mais íntimos, cara, é outro nível, sabe? Eu acho que tem o Gustavo, você falou uma coisa interessante que, tipo assim, não faz muito sentido, né? Você ter filme de streaming ou filme de no cinema, você ter essa separação. Eu não disse que não faz sentido, eu só disse que eu não acho assim tão legal, tipo assim, não, pra mim é um pouco estranho assim, tá ligado? Não é que eu acho errado, só disse que eu só acho um pouco estranho mesmo. Ah, nossa, que, tipo, sei lá, a gente é tão acostumado a ver filme no cinema que casa original é meio estranho, né? É mais ou Porra. menos isso. É interessante porque é uma pauta que teve uns anos atrás sobre filmes de streaming no Oscar, porque vários, antes de filmes no streaming a serem indicados ao Oscar, é filme no cinema, sabe? Por mais indie possível, que não tinha um apelo comercial grande, o você ainda tinha os filmes que não serem indicados, né? Aí, conforme o tempo, o Oscar começou a colocar os filmes no streaming. E olha que interessante, eles colocavam esses filmes no streaming quando passavam em alguns cinemas, depois lançavam no streaming, sabe? E é interessante porque muita gente fala que se não é o Oscar, ele é os Oscars têm que indicar filme de cinema, não filme de plataforma, porque é, eles não têm um apelo maior e tal. Aí eu vou ter que entender essa treta que tava antes, mas é meio que essa coisa, né? Tipo, filme no cinema é uma outra parada, mas que a gente tá acostumado, e filme no streaming é uma coisa meio estranha hoje em dia, né? E outra, eu eu gosto que os streams, eles dão mais, hoje em dia, né? Quando o cinema ele tá passando um momento onde ele precisa engajar uma maior visibilidade para os filmes, né, para darem um bom lucro na bilheteria, o legal é que o streaming ele te dá mais liberdade para os artistas, sabe? Por exemplo, no irlandês, você tem o Martin Scorsese fazendo um filme de 3 horas, o Snyder Cut conseguindo fazer a versão dele de 4 horas, e sim, eu vi todos esses filmes em sequência, sem dar pausa. É muito difícil para mim fazer isso. E, e é interessante que tipo, o streaming ele consegue dar mais liberdade para as pessoas do que o cinema. Apesar de hoje em dia o cinema estão tentando fazer mais filmes autorais, mais filmes diferentes, para tentar atrair gente, sabe? Por exemplo, Todo Lugar ao Mesmo Tempo foi a mesma coisa, filme diferente de cada Oscar que ganhou, entende? Então, eu acho que hoje em dia é mais a questão comercial de você fazer mais filmes para plataformas, para tentar gerar plus, para tentar atrair uh, pessoas, o público, como é, por exemplo, no YouTube, onde você tem que criar muitos vídeos, criar muito conteúdo, seja grande ou pequeno, curto, para gerar inscrito, para atrair, porque aí a plataforma ela vai te anunciar, enquanto no stream é a mesma coisa, sabe? Você criar mais filme para você atrair mais o público. E eu me perdi. Ah, tá. E você conseguir fazer e você dar mais voz e mais liberdade aos artistas, né? Acho isso super interessante. E, assim, eu espero que o streaming não se mercantilize, sabe? Não se torne, tipo, canal de propaganda, fazendo uns filmes mais genéricos e tal, pra atrair público. Porque aí, mano, como tá acontecendo com várias Disney Plus da vida, que você não tem muito conteúdo interessante para você pagar, entende? Por isso que, tipo, prefiro muito mais assinar uma HBO da vida do que uma Disney Plus. É isso. E hoje em dia o cinema tá voltando com força, né? Com novos filmes mais interessantes pra gente ver lá, sabe? E vivenciar e experimentar. Mas também não quero tirar mérito do streaming, porque é legal quando tem um filme muito impactante e parece que você realmente saiu numa sala de cinema, sabe? Eu acho que isso são os melhores filmes do streaming. Bom, eu não tenho o que dizer, na verdade.
Eu só aceito mesmo que tem dois lados que você pode assistir o filme. E eu não tenho problema se você falar assim, preferi filme do que cinema. Não vou, tipo, brigar com você, ou você vai. ah, ou, tipo, eu não vou brigar com você por causa disso, tá ligado? Eu vou falar, tá ok, você prefere? Não, isso é uma pauta interessante, entende? É uma pauta interessante pra gente discutir sobre a questão de como a gente vê filme agora. Você vai ver filme no cinema. Por exemplo, você quer ver The Meg no cinema. Eu não quero ver The Meg no cinema, eu vou ver no stream, entende? É a forma como a gente vê filme, por exemplo. Eu não queria ver o John Wick 4 no stream, porém eu tinha que ver por causa que eu não tive tempo, né? Tem filmes que hoje em dia a gente começa a escolher ó, por, se a gente vai ou não no cinema, que é um lugar mais fechado, pós-pandemia, né? Características, consequências que a gente adquiriu, sabe? Escolher determinados filmes para a gente ver no cinema. E o legal é que, tipo, a gente começa a ter uma certo um pensamento crítico, tipo, realmente vale a pena ver esse filme no cinema ou vale a pena ver esperando no streaming? Por exemplo, obviamente, todo mundo aqui que está ouvindo veria um Quanto Mania no streaming, não ia ver no cinema. Mas vi um Guardião da Galáxia 3 no cinema. E eu vi, e eu falo pra você, foi uma ótima experiência. Agora imagina a gente ver Barbie no cinema. Ver aquele show que o Ken tava fazendo. Não, ver no streaming, quer dizer. Não seria a mesma coisa pra mim. Não seria. Principalmente quando eu tava. Caramba, o que eu tô vendo aqui na tela grande? É outra coisa, sabe? É outra coisa. O filme ganha mais, às vezes, com a experiência. Entendo. Bom, infelizmente eu vou ter que acabar o podcast por aqui. Então, galera, muito obrigado aí por ter acompanhado a gente no episódio de hoje. Lembrando que esse é o episódio piloto, não sei se isso vai continuar, não sei se isso vai dar certo. Então é isso, muito obrigado, Metal, pela sua participação. Muito obrigado por ter aceitado o convite. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo a todos e tchau. Algum recado antes de eu finalizar aqui, Metal? Primeiramente, Gustavo, muito obrigado por me dar a experiência de eu participar de um podcast real, sabe? Legal, sabe? E experimentar como é, sabe? Fazer podcast. Eu não, e eu já tô animado em fazer mais. Eu não tava nem, sei lá, vendo a hora passar. Eu só tava curtindo, eu tava aproveitando. Muito obrigado, Gustavo, por me dar essa oportunidade. Obrigado, pessoal, que viu o podcast até o final. Vocês são guerreiros, verem o podcast de uma hora. Muito obrigado. E assina meu canal, Metro 9, vai estar na descrição no canal do Gustavo. Já tô falando isso antes de falar. E assim, falando, vê filme. Se você, se você tá ouvindo esse podcast por interesse, você tem no cinema, ou você bateu a cara do nada, se interessou, cara, cinema pode ser coisas incríveis, sabe? Cinema pode ser amplo de estudo, de reflexão, de, posso dizer, de vivenciar e experimentar coisas que a gente nem sabia, entende? Então, o cinema é uma arte, a minha arte favorita, que faz eu me sentir, às vezes, até completo, entende? Porque ele me ajuda muito a compreender o mundo, entende? Ele é muito mais do que uma tela grande na sua frente e você vendo. Ele é uma das formas de você ver outras histórias, entende? Você vê arte em sua forma, você vê coisas que você nunca pensaria que veria, entende? A tela para um mundo que a gente nunca conseguiria ver. E se você tem interesse, vê filme, analise os filmes, faça crítica, ou como você quiser, porque aí, porque assim que você começa a gostar de cinema, sabe? E a gente precisa de muitos artistas hoje em dia. Mais artistas só vai mostrar mais a força que o cinema tem, entende? Mais a força da arte. É isso que a gente precisa hoje em dia. Então é isso. Muito obrigado, pessoal, por ouvirem o podcast. E, Gustavo, esperamos que a gente volte o mais cedo possível, falando de outras coisas, falando de mais pautas, com outros convidados e tudo mais.
É isso aí, galera. Até o próximo episódio. Falou!